Presta atenção porque o uso de qualquer método contraceptivo, anticoncepcional, camisinha, DIU, vasectomia, laqueadura, coito interrompido, é pecado grave contra o sexto mandamento, e se a pessoa sabe que é pecado e continua pecando, se torna então pecado mortal. Eu sou missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo, porque apesar de parecer uma questão óbvia, são muitas as pessoas, muitos os católicos que não sabem que isso é pecado e continuam pecando, e continuam pecando, e continuam ofendendo a Deus, continuam acabando com seus casamentos por falta de conhecimento. E aí eu conto com você para compartilhar este vídeo e fazer chegar essa informação até eles. Mas como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, dos números 2362 a 2371, e aqui eu faço questão de reforçar que é o ensinamento do Catecismo, o ensinamento da Igreja, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. E a Igreja nos ensina, claro, pautada na Palavra de Deus. E aí nós não temos que concordar, que achar que tá bom, achar que tá ruim, ou obedecemos ou deixamos de ser católico, ponto final. Mas o Catecismo nos ensina que é pecado grave, que é pecado mortal, em primeiro lugar porque é um dom que Deus dá aos casais, de colaborar na geração da vida. Deus nos dá essa honra, nos chama a sermos cooperadores na geração de almas imortais. E aí, muitas das vezes, a pessoa diz, não, não quero, recusa o chamado de Deus, prefere viver no egoísmo, porque é isso que é o uso de anticoncepcionais. O ato egoísta, eu quero cuidar dos meus interesses, a minha vida é mais importante, aquilo que é bom para mim, eu não quero saber da parte de Deus, eu não quero saber do próximo. E aí o catecismo, eu não vou ler ele todo com você, somente algumas partes, se você tiver a oportunidade, leia na sua casa. Mas no número 2366 diz assim: a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio. É para isso que você casa. Se você não sabe, se ninguém te contou, o matrimônio é para isso. E aí, obviamente, o ato conjugal é reservado exclusivamente ao matrimônio. Aquilo que é feito fora do matrimônio é a fornicação, também pecado grave, pecado mortal, contra a castidade. Mas no matrimônio, o ato conjugal só não é pecado se também for aberto à vida. É o fim último do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. A igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundamentada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. E aí, como eu disse, não vou ler todo com você aqui, mas você pode ler na sua casa, que o ato conjugal, marido e mulher, tem 3 características que são inseparáveis: unitiva, marido e mulher, santificante, porque o ato conjugal no matrimônio nos santifica, é um ato sagrado, e procriador. E essas três características são inseparáveis. E aí, quando você acaba com uma delas, quando você esteriliza uma delas, automaticamente você acaba com as outras. Por isso que nós vemos, infelizmente, tantos casais que buscam resolver um problema, não é? Eu vou usar ali anticoncepcional, né, para não ter o risco de engravidar, não ter o problema de um filho, porque muitas das vezes a pessoa pensa que o filho é um problema. Vou fazer vasectomia, vou fazer laqueadura, porque eu não tenho um problema, porque o filho é um problema. Mas arruma muitos outros. Acaba com o matrimônio, são pessoas distantes, porque acabaram com aquela característica unitiva do ato conjugal. Fazem, podem até ter na hora ali um momento de prazer, mas logo em seguida já estão brigando, não é? Cada um vai para um lado, a casa uma desordem, porque acabaram com aquela graça, disseram não. Deus queria derramar aquela graça sobre o casal, mas disseram não, não quero. Então, a primeira coisa, muito importante você entender isso, o matrimônio é voltado para este fim.
Se você não quer ter filhos, você é livre para viver como solteiro. Ninguém te obriga. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, case. Aliás, né, se você for obrigado a se casar, o casamento é nulo, é inválido. Você pode, inclusive, recorrer aí à nulidade matrimonial, que você consegue a declaração, você ainda é solteiro, seu casamento não foi válido. Mas se você quer se casar, é para isso. Se não te contar, estou te cantando agora. Não quer dizer, obviamente, que você deve ter um filho por ano, como muitas pessoas pensam. Não quer dizer, obviamente, que toda relação conjugal precisa gerar a vida. Não é isso, nós vamos chegar já neste ponto. Mas significa que você tem que deixar a decisão nas mãos de Deus. É Ele que decide, é Ele que sabe, não é você. Você não está no controle da sua vida, você não é o seu Senhor, você não é o seu Deus. Ele é que decide. E aí a outra questão muito importante que eu quero trazer com você também é o que está aqui no número 2370, que é uma dúvida de muitas pessoas. Diz assim: é intrinsecamente má. O que é intrínseco? Aquilo que é da essência da coisa, é inseparável. Então, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Então, é intrinsecamente má, é inseparável, é da essência de qualquer método contraceptivo ser mau. É mal, ponto final. O que é que isso significa? Que não tem justificativas, não tem exceções. Eu que, graças a Deus, há um bom tempo, busco evangelizar aqui nas redes, fico espantadíssimo com as mais cabeludas justificativas que as pessoas tentam arrumar para os seus erros, para os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, viver aberto à vida não é fácil, dá medo, é muito difícil. Eu sou casado, eu tenho 5 filhos, eu sei como que é. Dá medo, é difícil, é trabalhoso. Mas é a única forma de nós estarmos na graça de Deus. É a única forma de nós sermos felizes. É a única forma de nós irmos para o céu. Não se iluda, não deixe Satanás te enganar, porque é isso que ele faz. Ele te engana com as justificativas mais cabeludas para você achar que está certo, quando na verdade está errado. E aí você escuta, né? Ah, porque eu uso anticoncepcional, porque eu tenho uma doença, porque o médico disse, eu não queria fazer a laqueadura, mas o médico falou, porque eu já tive 3 cesáreas, 2 cesáreas, e por aí vai. E por aí vai, as justificativas são as mais diversas. Satanás, ele é astuto para conseguir aí as mais diversas justificativas, mas é intrinsecamente má. Não tem exceção, não tem justificativa. Se você não pode ter filhos, não faça sexo. Se você não pode ter filhos e não confia em Deus o suficiente, porque vamos lá, não é? Eu sou missionário. Eu vivo de doações, eu vivo de esmolas. Não tenho renda, salário, bolsa, auxílio, nada. Nenhum tipo de segurança da parte humana. Eu vivo daquilo que eu ganho. Mas eu confio em Deus e te dou o meu testemunho. Nunca faltou nada para nenhum dos meus filhos. Muito pelo contrário. Graças a Deus nós temos uma vida muito boa. Comemos bem, vestimos bem, sem luxo, sem exageros, sem egoísmo, sem materialismo. Nosso lugar é o céu, mas Deus não deixa faltar nada não. Se você acordar cedo e fizer a sua parte, se você rezar e transpirar e suar a camisa no seu trabalho digno, Deus providencia tudo, até mesmo na questão da saúde. Porque assim, eu fico espantado na questão, por exemplo, da cesárea. Porque eu já tive 3 cesáreas. 3 cesáreas, vai no médico, a primeira coisa que ele quer fazer, vai ligar agora? Agora você vai ligar, vai fazer laqueadura? Vai fazer vasectomia no marido? Como, não é? Se tiver a 4ª cesárea, já é morte. Já é decretação aí de morte. E se você pesquisar na internet,
Você encontra aí quantos testemunhos? Não estou aqui dizendo que não há riscos, não é isso. Mas estou dizendo que a fé, para Deus, tudo é possível. Se Ele te manda um filho, você acha que Ele vai te dar uma missão e vai te abandonar à própria sorte? Claro que não. Deus não faz isso. Deus está conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Então, não queira arrumar justificativas. Não faça isso com o seu matrimônio. Não acabe com a sua união, com a sua esposa, com o seu marido. Não faça isso. Não caia nas armadilhas de Satanás. E aqui eu chamo a atenção para outros pontos também, que sempre eu recebo aqui as perguntas, é em relação à esterectomia. Quando a mulher é obrigada a tirar o útero. Não por uma questão da fecundidade, eu não quero mais ter filhos, mas por uma questão de saúde, porque tinha um mioma, porque teve câncer, porque teve não sei o quê. Ela não queria ser estéril. A esterilização é uma consequência secundária. Ela tirou um órgão problemático do seu corpo. A esterilização, como eu disse, é uma consequência secundária. Neste caso, não é pecado. Segunda coisa muito importante a respeito do uso dos anticoncepcionais. Preste atenção sobre esta palavra, anticoncepcional. Isso é uma castração química. Tem este nome bonito chamado anticoncepcional, mas na verdade o que é isso? Castração química. Não é medicamento, não é solução para a sua enfermidade. Muitas pessoas dizem, eu tenho endometriose, tenho ovário policístico, aí eu tenho que usar DIU, tenho que usar anticoncepcional, por isso, por aquilo. Isso não é tratamento. Esta é a indicação de médicos irresponsáveis. Você está acabando com a sua saúde, mulher. Não faça isso, mulher. Procure a opinião de qualquer médico sério que vai te falar o que eu estou dizendo aqui agora. O anticoncepcional acaba com a sua saúde física, para além do pecado, para além do espiritual. Mas se você, que é adulta, que tem consciência, decidir tomar o anticoncepcional, porque você não entende, eu tenho muitas dores. Compreendo aí a sua dificuldade. Use o anticoncepcional, mas não tenha atos conjugais íntimos nesse momento. Você vai fazer um tratamento, apesar de não ser tratamento, mas vai tomar por 3 meses, não pode ter qualquer tipo de ato íntimo com o seu marido. Não pode ter. Vai usar o DIU aí por 6 meses? Não pode ter. Neste caso, se você tem uma doença e opta por este falso tratamento, porque é um falso tratamento, mas você quer tomar, não é pecado desde que você não tenha relações conjugais. Teve relações conjugais tomando anticoncepcional com DIU por qualquer motivo. Pecado grave. Pecado grave, se você tem consciência, é pecado mortal. Por fim, meu irmão, minha irmã, não é para você, mais uma vez, como eu disse, não entender que o que eu estou dizendo aqui é que nós somos obrigados a ter um filho por ano e não é nada disso, claro que não. Existem muitas formas de paternidade, maternidade responsáveis. O próprio Catecismo nos fala sobre isso, no número 2370. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Por que favorece o desenvolvimento dessa liberdade autêntica? Porque o sexo foi feito para o homem e não o homem para o sexo. Se eu ficar sem sexo, eu não vou morrer por causa disso. Você não vai morrer por causa disso. Você não é obrigado, porque você se casou, a ter intimidade com o seu cônjuge todos os dias. Você não pode ser dominado pelo prazer, você não pode ser dominado pelas paixões. Você é um ser racional, você não é um animalzinho. O cachorro, a cadela está no cio, o cachorro vai lá e ele se vê impelido a cruzar com a cadela no cio. Você não é uma cadela no cio. Você não é um cachorro. Você é um ser racional com alma imortal, criado para o céu. Então é para isso que Deus nos criou, para essa liberdade autêntica. E ao mesmo tempo, essas
lutas que nós temos, e graças a Deus aqui em casa eu posso testemunhar, isso também une o casal, porque não é fácil, claro. Nós temos, por exemplo, né, de tantos métodos, eu te aconselho, você que quer, que precisa, que tem um motivo justificável para nesse momento não ter filhos, use o método de ovulação Billing. Método de ovulação Billing. Você tem aí inúmeros materiais gratuitos, inclusive na internet, aqui no próprio YouTube você consegue. Da autoobservação da mulher. Não é tabelinha. Ah, o meu ciclo é irregular, etc e tal. Não tem problema. É a observação da mulher, da sua intimidade, até da sua pele, do seu cheiro. Eu falo com a minha esposa que até o cheiro dela muda quando ela está fértil, quando ela não está. E a gente aprende a observar, a gente aprende a saber quais são os dias fecundos da mulher. E aí, se nesse momento você tem uma justificativa para não ter filhos, talvez uma enfermidade, uma grande dificuldade financeira, talvez seu filho caçula seja muito pequeno, use o método de ovulação Billing. É só não ter intimidades naquele dia que ela está fértil, que a mulher está fértil. E isso também une o casal. Isso também desenvolve a virtude da fortaleza. Isso também santifica a família. Isso também nos dá liberdade. Porque eu domino os meus prazeres. Não são os prazeres que me dominam. Isso me ajuda em todas as áreas da minha vida. Isso me leva para o céu. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aquilo que Deus nos pede não é pesado demais. Não é fácil, é difícil. Mas Deus nos dá a graça e não é nada além que vai, né, a muito da nossa força. Nós conseguimos sim, pela oração, pela graça de Deus. E tudo aquilo que Deus nos pede, Ele só nos pede porque é bom para nós. Porque é bom para nós, para a nossa liberdade, para o nosso preenchimento completo. Então, volto a dizer o que eu te disse ainda há pouco. Não se iluda, não seja enganado pelo maligno, não seja ingênuo. Não acabe com o seu casamento. As 3 características: procriativa, unitiva e santificante do ato conjugal. Quando você acaba com uma delas para resolver um problema, estou livre de um problema, você arruma vários outros. Você acaba com a sua família. Você vive sem paz, porque você se fechou à graça de Deus. Deus queria te dar uma graça, mas você se fechou à graça de Deus. Então não faça isso. Não faça isso. Reze, confie em Deus. Eu te dou o meu testemunho. Vale a pena. Vale a pena. Pode ter certeza disso. E agora, me conte aqui nos comentários. Você já sabia de tudo isso que eu te expliquei aqui? Você já sabia que os métodos contraceptivos são pecado grave? Se a pessoa sabe, se torna pecado mortal. Você já sabia disso? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários, por favor. E por fim, a última coisa. Se você fez vasectomia, se você já fez laqueadura, quando não sabia, agora você tomou consciência, a primeira coisa é se arrepender. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa e se confesse. Procure verdadeiramente o sacramento da confissão, pedindo perdão a Deus. Busque reverter a cirurgia se for possível. Nos casos que não é possível reverter a cirurgia, busque exercer a sua maternidade, a sua paternidade de outras formas, cuidando dos filhos que você já tem, cuidando dos mais necessitados, dos idosos, dos pobres, dos enfermos, para reparar este mal que você fez. E se por acaso você está aí com essa ideia de fazer este ato horrendo, de fazer este ato abominável, de se esterilizar, não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena você ter uma vida de prazeres, você ter uma vida, né, de facilidades aqui nesse mundo, morrer e ir para o inferno. O inferno é eterno, o inferno é sem volta. E o pecado mortal não tem este nome à toa. O pecado é mortal porque ele mata. A igreja avisa, quem avisa amigo é. Mude de vida enquanto é tempo, porque o seu lugar é no céu. O seu lugar é no céu. E agora, mais uma vez, eu te peço, deixe aqui o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Este é um assunto muito importante. Nós precisamos alertar nossos irmãos. Conto com você. Beijão, até a próxima. Fique com Deus.